Olá, bom dia! Tudo bem com você? Estamos aqui de novo para mais uma reflexão sobre a formação de professores. E hoje eu quero perguntar para você, professora Rosenilde, o que nós temos para hoje, para esse cardápio de aprendizagem? Hoje nós vamos discutir sobre a formação de professores pesquisadores em inovação da praxis. É um assunto que eu gosto demasiado. Mas antes de falar sobre o porquê eu escolhi esse assunto, eu quero trazer os objetivos. Então, o que eu quero com essa reflexão a ser partilhada hoje aqui com vocês? Que você conheça a base teórica e epistemológica dos professores pesquisadores, de onde surge essa discussão, esse movimento, e que você reconheça a importância da pesquisa da praxis docente. E eu diria que eu quero mesmo é seduzir vocês quanto à importância da pesquisa da praxis docente. E eu pergunto o seguinte, será por que eu estou discutindo essa questão dos professores pesquisadores? Então eu preciso falar para vocês inicialmente qual é o meu lugar de fala. É uma discussão que eu faço, que eu defendo desde quando eu atuei por 17 anos na rede de educação básica do Mato Grosso, também no município de Água Boa, e eu fui, enquanto professora da rede, eu sempre defendi e também procurei materializar a pesquisa da minha praxis docente. Fui para o mestrado, doutorado e pós-doutorado, que eu terminei recentemente, cuja orientadora foi a professora Flores e Sarmento, que são professoras que também defendem esse movimento. É mesmo para situar vocês de onde eu falo. Não é uma discussão que eu me aproprio dela, desprovida de uma teoria, de uma reflexão. Ao contrário, eu caminhei muito para chegar aqui nessa reflexão. Então, inicialmente, uma das minhas intenções é refletir sobre as contribuições teóricas e epistemológicas do movimento de professores como pesquisadores. E o que eu digo para vocês? Esse movimento, esse ideário, o que eu diria, esse aspecto epistemológico, que é de onde surge esse movimento, né? Ele não acontece por acaso. Eu diria que ele vai lá desde, digamos, a Revolução Moderna científica, mas aí lá no século XVIII, eu cito aí o Rousseau, o Pestalozzi, mas eu não vou aqui me aprofundar nessas questões. Eu vou fazer um recorte a partir de 1930 e eu vou dividir esse movimento em duas vertentes teóricas, são dois mananciais teóricos que eu vou estar trazendo para vocês nesse cardápio de aprendizagem. Um deles aí se remonta a Joe Dewey, né, um americano lá na década de 30, e aí é um dos precursores da escola nova, metodologias ativas, e ele defendeu muito a ideia do trabalho com projetos, aprender fazendo, o professor que busca entender os vários elementos que impactuam na sua prática docente. Tem também aí na epistemologia da prática o Stenhouse, né, o inglês, que defendeu a ideia do professor como artista, que tem propriedade para avaliar, refletir sobre a sua prática de ensino e, a partir daí, ressignificá-la. E também aí o Donald Shaw, com a figura da pesquisa da reflexão na ação, é um movimento aí que dá suporte ao professor reflexivo, né, e muito robusto. E por que eu estou aqui colocando esses autores como contributos da epistemologia do professor, mas da prática? É porque, de certa forma, eles focalizaram muito a questão da transformação dos métodos, transformação da prática, eu que consigo verificar como que meu aluno aprende, e de certa forma, focou muito a questão metodológica, né? Não problematizou o papel social da educação. E aí essa outra frente que eu estou chamando aqui de epistemologia crítica, né, do professor pesquisador, é um movimento que começa a problematizar. Sim, o professor tem propriedade para refletir, buscar ressignificar a sua prática de ensino, fazer pesquisa nos elementos aí que contempla a sua prática de ensino, todos os seus intervenientes, mas também é importante que o professor reflita, que ele promova em si, no seu aluno, um posicionamento crítico reflexivo, que desvele o que está posto. Então, eu diria
que a epistemologia crítica, ela insere um ingrediente muito legal, gente, que é o posicionamento crítico e político, e muito perspectivado no Paulo Freire. Aí eu destacaria aí a professora Pimenta, Selma Pimenta, a professora Marli André, que nos deixou recentemente, o professor Pedro Demo, a portuguesa, que eu gosto, né, e sou seguidora das suas ideias, que é a Isabel Alarcão, com quem já tive também a oportunidade de conversar pessoalmente sobre essa questão, e o Zaikne, que é um americano que muito discute e também o Quintiloeso, esse movimento do professor pesquisador, do professor reflexivo, da pesquisação como alternativa de materializar aí essa condição de professor pesquisador. E, evidentemente, nós temos aí, né, teóricos mais contemporâneos que eu me insiro nessa reflexão, aí eu trago a Flores, aí a minha supervisora, as duas, né, a Flores e a Teresa Sarmento, que também dão um contributo muito especial aí na perspectiva portuguesa, luso, né, sobre essa questão do movimento pesquisador. E eu, evidentemente, me insiro nesse movimento, como eu falei para vocês, é um assunto que eu persigo desde o meu mestrado, aliás, mesmo antes disso, enquanto professora da educação básica. E aí eu quero encerrar dessa primeira parte, dessa intencionalidade de mostrar esse movimento, e eu digo que eu vou mostrar para vocês os autores, onde eu bebo, né, desse manancial teórico, e uma discussão muito focal, né, não é pontual, eu diria, não vou aprofundar aqui, mas é incitar vocês a querer buscar mesmo, aprofundar e também beber desse manancial teórico que eu venho bebendo aí já há mais de 30 anos, eu diria. E olha que eu sou bem novinha, né? Mas eu já tenho 30 anos de profissão e também de pesquisadora aí há mais de 20 anos, né? Então, a minha defesa, mostrei para vocês essas duas correntes, né, essas duas tendências, a epistemologia da formação do professor numa perspectiva crítica. E por que eu trago isso? Porque eu acredito, e aí nessa perspectiva aqui, eu vou trazer uma citação da professora Selma Pimenta, feita em um livro que ela fez, um livro que nós publicamos, eu, professora Patrícia, professora Teresa Sarmento, publicamos recentemente, né, organizado por nós, trata sobre a questão da formação no estágio baseado na pesquisa. Eu convido vocês, inclusive, a ler esse livro. E o que a professora traz para nós? Ela diz que considerar o professor docente enquanto intelectual crítico, reflexivo e pesquisador de sua praxis e da praxis educativa que se realiza na escola, valoriza os professores em sua identidade. Então, não é só melhorar os aspectos metodológicos da praxis docente, mas é melhorar também a questão da própria condição em valorização profissional docente. Eu diria que um dos elementos, né, que justifica a importância de os professores pesquisarem a sua praxis é justamente desenvolver-se profissionalmente, lutarem por melhores condições de trabalho, desenvolver a sua identidade profissional como docente. E para além disso, o professor, ele precisa consumir outros conhecimentos? Evidentemente que sim, mas não pode parar aí. E a Flores fala muito sobre isso, né? No primeiro momento, os professores consomem conhecimentos produzidos a partir de outros referenciais teóricos, mas no segundo momento eu preciso também construir para não ficar meramente na condição de consumidores. E aí, outra perspectiva que além de produzir conhecimento, com isso vai ressoar na inovação da minha praxis docente, eu vou ressignificar a minha praxis docente. E para além disso, eu vou problematizar os elementos que interferem diretamente nos processos educativos, seja na educação básica, seja no ensino superior. E é muito importante isso, que é problematizar o papel social da educação, ensinar para quê? Que tipo de aluno eu quero formar? Que tipo de educação eu vou contribuir aí para essa sociedade? E nós estamos aí vivendo no contexto da pandemia, mostrando para nós que nós precisamos sim problematizar, pesquisar e ressignificar. E evidentemente, quando eu problematizo, eu vou lutar para a mudança, lutar por justiça social, desvelar o que está posto, o que não está aparente, eu vou para além do que está aparente, chegando a ir até a essência, né? É o professor que realmente problematiza, ele não fica apenas no campo da epistemologia da prática, modificando os seus aspectos metodológicos em sala de aula, mas ele sim, numa perspectiva mais ampla, mais dialética, ele busca fazer aí problematizar e pensar todos os elementos que faz parte, sim, não é, e que influenciam diretamente os processos de ensino e aprendizagem.
E para além disso, nessa defesa, aí num aspecto mais metodológico, os professores que pesquisam, eles procuram reconstruir novas metodologias, novas estratégias didáticas, materiais didáticos, eles se transformam produtores de informação. Então, eu não vou pegar um livro, né? Eu pego o livro que está produzido na academia, né? Olha, vou pegar esse livro e vou trabalhar todo ele com meu aluno, mas ao contrário, olha aqui, a professora se empolgou, né? Ao contrário, o professor ele vai para além, porque ele busca trazer essas informações para pensar a sua praxis, inovar a sua praxis. Então, a partir do momento em que eu inovo a minha praxis, eu vou produzir conhecimento sobre os elementos da minha praxis à luz de todos os teóricos, né, que já trataram sobre esse assunto. Então, o professor que pesquisa, ele passa por todas essas vertentes, ele problematiza a educação, ele produz material didático, ele ressignifica a sua praxis, ele não é um professor apenas consumidor. E aí eu convido vocês para conhecer o site do Rosa de Saberes, que é o centro que eu coordeno, com a professora Patrícia. Lá nós temos outros elementos teóricos, tudo que nós estamos pesquisando e nós queremos compartilhar com vocês, né? Tem também as referências que eu deixo aqui, né? Tá bem pequenininha, desculpa lá, na próxima eu vou colocar aí um pouquinho maior, mas mesmo, não tem como a gente aprofundar, mas vocês abrindo lá o vídeo, vocês vão conseguir visualizar, enfim, essas referências. E aí, eu vou dizer que é uma série Formação Professor Pesquisador. Hoje eu estou discutindo aqui, querendo convencer você sobre a importância do professor pesquisador, mas também eu já tratei aí, vou tratar adiante sobre como fazer pesquisa de abordagem qualitativa, tipos de pesquisa na abordagem qualitativa, construir um projeto de ensino e pesquisa na perspectiva do professor pesquisador, e também eu vou focar bastante em algumas tipologias, estratégias de pesquisa que eu gosto muito enquanto professora pesquisadora, que é a narrativa e a pesquisação. Então, convido vocês para a nossa próxima série para discutir aí esses elementos. Fiquem bem, fiquem em paz, cuide de si, cuide dos seus. E fiquem comigo, vamos buscar aí novos elementos teóricos e práticos para a gente repensar essa nossa educação brasileira e todos os processos formativos, seja na educação básica, seja no ensino superior. Um beijão e até a próxima!